Fluminense venceu o Botafogo da Paraíba por 2-0 e esse vídeo aqui é o vídeo da análise individual de cada jogador e também do treinador que participou desta partida pelo lado tricolor. Estamos na segunda fase e a gente vai ver o Fluson agora jogando contra o Figueirense na terceira fase da Copa do Brasil. Mas de qualquer forma, vamos falar desse jogo, ganhamos por 2-0. Já começando, pedindo seu like, obviamente, e se inscrevendo aqui no canal também para dar aquela fortalecida aqui embaixo. Aperta a porcaria do like aqui embaixo. Mas vamos lá. Primeiro jogador é Muriel. Muriel, eu nem coloquei comentário aqui sobre Muriel porque pra mim foi muito simples. Ele quase não foi exigido no primeiro tempo. Na verdade, foi muito mais pelo pé, enfim, não teve muita exigência, né? Teve o chute mais perigoso do Botafogo, foi pra fora. E no segundo tempo, pra mim, ele sai um pouco afobado naquele lance em que o jogador do Botafogo da Paraíba o dribla e a zaga do Fluminense salva a bola em cima da linha. E, assim, porém, teve um outro chute que ele encaixa, que é um chute mais de longe, um pouquinho perigoso, e uma falta que eu não vi nos melhores momentos, mas então só tô com a minha visão do estádio, que me pareceu uma boa defesa, porque ele vai buscar a falta no ângulo, assim, foi pelo menos o que me pareceu de lado do estádio. De qualquer forma, uma atuação tranquila de Muriel, sem muitos sustos, apesar desse erro na afobação, pra mim, na saída do gol naquele lance. Na lateral direita é Gilberto. Gilberto foi tido pela análise do Grafite no Sport TV como o melhor em campo. Eu não acho que ele tenha sido o melhor em campo, mas reconheço que a partida dele foi boa. O Gilberto aparece em vários momentos pela direita, lembrando o Gilberto que a gente se acostumou a ver, com destaque ofensivo. O Fluminense andava muito tempo assim, ó, caído para a esquerda, né? Tava muito tombado, só jogando pela esquerda. Chegou um momento da última partida contra o Madureira a ter os 3 atacantes do meio de campo para a esquerda. Dessa vez continuou um pouco tombado ainda, porém mais equilibrado. Isso fez com que Gilberto aparecesse mais, até pelo fato de ter Iago jogando um pouco mais por ali pelo primeiro tempo e ter o Hudson jogando por ali no segundo tempo. Gilberto apareceu. Boas jogadas, ele faz o cruzamento para o gol do Marcos Paulo, a assistência é dele. No primeiro tempo já tinha aparecido no segundo pau para poder botar uma bola na trave. Teve uma chance no segundo tempo também, num passe de Marcos Paulo, que o goleiro faz uma boa defesa. É dele também a jogada pela direita de um dos lances perigosos do Fluminense. Então, assim, foi bem. Para mim não é o melhor em campo, porque eu vou falar mais na frente. A dupla de zaga eu vou fazer um negócio 2 vezes aqui nesse vídeo. A primeira vez é essa, colocando a dupla de zaga aqui ao mesmo tempo. Nino e Digão, pra mim atuações bem seguras dos dois. O Odair Hellmann explicou na coletiva, numa pergunta que eu fiz, sobre por que ele prefere ter Digão e Nino ao invés de ter Nino e Matheus Ferraz, que é o grande pedido da torcida. E ele justificou dizendo que Digão e Nino meio que se completam hoje. Que ele prefere ter um zagueiro com mais imposição física, que é Digão, e um zagueiro com mais técnica e bola aérea mais apurada, que é acurada, na verdade, que é Nino. E ele disse que não teria problema no futuro, de algumas situações, usar Nino e Matheus Ferraz, ou usar Digão e Lucas Claro, por exemplo, como ele já usou. De qualquer forma, é importante a gente destacar que a partida hoje foi segura justamente nesses pontos. Com o Nino sendo um zagueiro de mais técnica, até que na questão da bola aérea, Digão foi quem apareceu ofensivamente para quase fazer um gol de cabeça. E até mesmo no lance de interceptações, quem aparece mais é justamente Digão com a imposição física. No lance em que eu já citei até na questão de Muriel, que o jogador entra driblando, né, na área, o jogador do Botafogo, é importante destacar. Todo mundo está colocando Digão como o salvador da pátria, mas eu acho que foi uma jogada complementar entre os dois. O chute, primeiro, ele é amortecido nas pernas de Nino. Nino é quem trava e pela travada que Nino deu no chute do atacante do Botafogo, Digão consegue tirar. Se a bola vai direto, eu acho que Digão não tirava. Porém, se Digão não tá por trás, essa travada que Nino deu na bola, mesmo assim, seria gol, porque a bola passa por ele. Ou seja, pra mim, os dois salvaram o gol do Botafogo da Paraíba, né? No caso, salvaram o Fluminense não sofrer. Egídio na lateral esquerda, achei bem mais participativo no jogo, ou pelo menos participativo em lances importantes. Egídio, o Fluminense, como eu falei, andava todo tombado para a esquerda e Egídio não conseguia fazer um jogo em que ele tivesse destaque. Dessa vez fez.
Ele aparece no cruzamento no segundo tempo, no lance em que o Pacheco chuta, Evanilson faz o gol e é marcado impedimento. Apareceu em vários lances no primeiro tempo, também é dele o cruzamento em que Evanilson dá uma cabeçada para fora. Fez várias jogadas ali pela esquerda com o Wellington Silva, com o Nenê, o Hudson caindo por ali às vezes também. Então foi um jogador muito mais participativo. Não foi tanto ao fundo para poder cruzar no primeiro tempo e a gente viu que isso no segundo tempo fez diferença, tanto é que um dos gols anulados é originado de um cruzamento dele. Bateu bem a falta, soltou a pancada naquela falta, que também teve um gol de Hudson anulado. De qualquer forma, é um bom jogador que agora finalmente decidiu aparecer um pouco mais na partida. Prosseguindo no meio de campo, eu falei que eu vou fazer uso dessa técnica 2 vezes. Sobe aqui Iago, sobe aqui Hudson, os dois para mim com atuações bem niveladas, parecidas, né? Não parecidas na forma de jogar, mas sim na qualidade do que jogaram e na intensidade do que jogaram. A análise para os dois é a seguinte sequência aqui que eu escrevi. Deram dinâmica, os dois dão muito mais dinâmica ao meio de campo. Eu falei que eles fizeram isso contra o Madureira, né, que já tinham jogado no domingo, e que era bom a gente esperar um pouquinho para poder ver contra um time mais forte. Contra o Botafogo, apesar de não ser ainda a dinâmica ideal, não é eu falei isso na análise pocket. O Fluminense não está bem ainda. Ele está melhor do que antes. E isso é importante destacar. Foi o suficiente para vencer um time que tem um investimento bem mais baixo, como é o Botafogo da Paraíba. O Fluminense vai enfrentar adversários mais fortes ainda na temporada, pelo menos mais umas 35 vezes vai ser um adversário mais forte do que é esse Botafogo da Paraíba. Então é importante a gente continuar evoluindo. Tanto Iago quanto o Hudson deram essa dinâmica. No primeiro tempo achei o time meio lento, mas no segundo tempo isso foi muito mais destacado. E a questão do passe, né? A questão da virada de jogo. As chances normalmente do Fluminense contra times que estão um pouco mais fechados. O Botafogo não estava tão fechado, mas estava, né? Estava com linhas muito próximas e essas linhas na entrada da área do goleiro do Botafogo. De qualquer forma, essas viradas de jogo ajudam bastante esses lançamentos e foi o que a gente viu, principalmente o Iago fazendo no primeiro tempo. Jogaram bem e espero que continuem evoluindo. Afinal de contas, a força dos adversários também vai aumentando. Mais à frente deles, Nenê. Apesar do gol, eu tô colocando o fator do gol ser de pênalti, né, que é uma jogada em que o cara tem o mérito de saber bater pênalti, ponto, o gol é dele, mas não é uma jogada construída ou que depende de uma finalização espetacular. Nenê é um bom batedor de pênalti, por sinal. Já se mostrou isso tanto no Vasco e agora no Fluminense também. Mas, de qualquer forma, eu tive uma análise diferente de Nenê, que eu vi no jogo, lá no estádio, para o que eu vi nos melhores momentos. Eu vi ele muito mais participativo nos melhores momentos, como um jogador deve ser, mas muito mais na criação. Isso me incomoda um pouco porque eu não acho ele um bom criador. Ele estava participativo, mas não necessariamente estava fazendo as melhores jogadas. Cresce um pouco mais no segundo tempo, depois que o Fluminense abre o placar, ele começa a ser um pouco mais participativo, mas senti um pouco de falta de ter um jogador criando jogadas no primeiro tempo. Ele estava indo muito no fundo e etc. De qualquer forma, é um bom jogador e nessa posição ali que ele está jogando, vai ser difícil tirar ele do time. Tem sido um bom jogador para o Fluminense nesse início de ano e eu torço muito, muito mesmo para que eu esteja errado nessa análise de que quando os adversários aumentarem a qualidade, né, aumentar a qualidade dos adversários, a gente começar a jogar contra times de Série A, de que o nível dele a gente vai ficar muito mais baixo e a gente vai perceber isso, pelo menos. Torço muito para estar errado. Uma preocupação seríssima, a recomposição. O Odair Hellmann estava jogando num 4-2-4 quando tinha a bola, sendo que Nenê era o segundo homem aqui nessa linha de 4, né? Ele e Evanilson pelo centro, Marcos Paulo e Wellington Silva, depois Fernando Pacheco, pela ponta. No primeiro tempo, ficou claro de que o Fluminense tinha um buraco na frente da sua área, principalmente pela falta de recomposição de Evanilson e de Nenê. E não pode ser Evanilson a voltar na frente da área, já que ele é o centroavante. Então senti falta disso. A jogada em que o jogador do Botafogo bate a bola, passa pertinho do ângulo, por sinal, é um erro de recomposição exatamente na posição onde deveria ter o segundo jogador do ataque, dessa linha de 4 do ataque, marcando. E isso faz falta. Contra o Botafogo, não fez. A gente ganhou a partida e não tomou gols. Contra times mais fortes pode ser um problema. De qualquer forma, Nenê tem qualidade demais, né? Chegando ao que pra mim é o craque da partida, Marcos Paulo, indiscutivelmente, é craque na partida e na vida também. É um jogador inteligente e com qualidade. Eu vou ler aqui, nele eu escrevi um textinho um pouco maior, fica mais fácil de explicar. É craque, mais uma vez mostrou que é craque.
Odair disse na coletiva que não pode colocar todo mundo por dentro, na mesma posição. Se só puder colocar um, esse tem que ser Marcos Paulo. Ponto. Odair Hellmann foi perguntado e quando falou por que Marcos Paulo preferia jogar por dentro, mas não estava jogando, disse que ele não tem como colocar todo mundo na mesma posição. Isso é fato. Se ele não tem como colocar todo mundo, é óbvio que ele não vai colocar Nenê no banco nesse momento, mas se ele só pode escolher um, para mim faz muito mais sentido que Marcos Paulo jogue ali naquela posição. Foi um dos destaques do jogo, ou, na verdade foi o destaque do jogo, na verdade para mim, né? Não só pelo gol que ele faz, que é finalizador, jogando por dentro, ali no meio, recebe a bola, ele avisa para Gilberto onde ele vai receber a bola e bate para fazer 1-0. Foi o responsável também pela jogada que Gilberto chuta, o goleiro defende. É um jogador diferenciado, craque, como eu já falei, e que tem crescido cada vez mais jogando por dentro. É um desperdício absurdo colocá-lo na ponta e fazer ele ter o primeiro tempo que ele teve. Um primeiro tempo muito escondido, mas no segundo tempo ele entra no jogo para classificar o Fluminense. Chegando nos dois atacantes, eu vou passar um pouco mais rápido, né, nos outros dois atacantes. O Wellington Silva, uma nota baixa, porque ele só jogou o primeiro tempo, e nesse primeiro tempo, apesar de participar muito do jogo, não dá para dizer que ele foi omisso, participou bastante do jogo, não participou tão bem. Ele aparece ali dando finalizações para fora, teve uma finalização boa apenas. Na esquerda, ele origina ali algumas jogadas, fazendo tabelas e toques com o Egídio e com o Nenê, mas de fato foi um rendimento muito abaixo de Wellington Silva, não à toa ele saiu no intervalo. E no caso de Evanilson, centroavante, a gente analisa principalmente pelo que ele faz dentro da área. Fora da área, ele até foi bem, né, fazendo ali alguns pivôs, sofrendo falta, mas dentro da área ele teve 3 chances. Uma cabeçada boa, que ele sobe e cabeceia para fora, um gol mal anulado, ou seja, ele estava em condição legal e fez o gol, isso é mérito dele, não foi anulado, mas é mérito dele quando a gente avalia a partida. E um passe incompleto, ele se posiciona muito bem para receber o passe, dá um toquinho por cima do goleiro, tentando retribuir o gol que o Marcos Paulo deu para ele contra o Madureira, mas Marcos Paulo está atrás do zagueiro e ele acaba errando o passe. É um bom jogador, a gente sabe que pode contar com ele para fazer gols, e hoje, infelizmente, o Bandeirinha sinalizou erradamente o impedimento. Entrando no time reserva, no caso nos jogadores que vieram do banco, Fernando Pacheco. O time melhorou após a entrada dele, isso é inegável. Só que também é inegável de que não foi tanto por culpa dele, não. O Fluminense melhora também porque fez o gol com 9 minutos. Mas Fernando Pacheco entrou e fez melhor do que o Wellington Silva, justamente porque tentou fazer o simples na maioria das vezes, fazendo toque de bola e também criando do lado direito, que era por onde o Wellington Silva começou jogando, depois que ele vem pela esquerda, aos 20 e poucos do primeiro tempo, o Odair faz essa inversão. Ele começou a criar pela direita o que o Wellington Silva não fez no primeiro tempo, que era fazer Gilberto, o Hudson entrarem bastante no jogo ali pela direita, tabelando também. Isso aumentou o rendimento de Gilberto, não à toa ele foi, para mim, um dos destaques do segundo tempo, o lateral direito, e também com a ajuda de Hudson pela direita, que no caso Iago, que jogou por lá no primeiro tempo. Apesar disso, não teve uma atuação extremamente destacável, não. Não achei nem que ele entrou muito bem assim, não. Mas por ele ter entrado feito simples e mostrado que fazendo simples já era o suficiente pela direita, ganha essa nota aí. E aí, para fechar, 2 jogadores que ficam sem nota. Ganso já entrou mais pro final da partida, né? Não teve como jogar muito, deu ali alguns passes. Teve até um passe ali no final do jogo que Marcos Paulo domina, acho que a bola pega até na mão do zagueiro do Botafogo. Errou um passe também ali dentro da pequena área, mas assim vai ficar difícil avaliar Ganso sempre entrando, jogando 12, 15 minutos. A gente precisa de um tempo maior para avaliar como foi lá contra o Motoclube. E o outro que fica sem nota também é Matheus Ferraz, que entrou aos 43 do segundo tempo. Esse daí não tem como a gente avaliar praticamente nada, já que entrou e entrou só para fazer figuração e a torcida aplaudir. Para fechar, Odair Hellmann. Fez o que a torcida queria em partes, né? Principalmente do meio para frente, manteve o meio-campo que jogou bem, né? A dupla de volantes que jogou bem no domingo, para ser testada de novo contra um time mais forte e rendeu. Ou seja, o time vem melhorando, está melhorando, tem se mostrado um pouco menos teimoso, mas ainda precisa melhorar. Vamos lembrar, a gente enfrentou domingo Madureira, um adversário que não está em série nenhuma, ou se está na série D, mas um adversário de nível de série D para baixo. Beleza, rendemos bem. Agora foi a hora de enfrentar um adversário da série C, o Botafogo da Paraíba, que por mais que tenha a campanha boa na Copa do Nordeste, é um time de investimento de série C. Rendeu bem. A gente vai ter o Resende pelo domingo, mas na semana que vem já tem Figueirense, que é da série B, e depois Vasco, que é da série A. Campeonato Brasileiro, como eu já falei 200 vezes, a gente vai ter adversários
melhores do que o Botafogo da Paraíba ainda nesse ano, pelo menos umas 30, 35 vezes ainda ao longo do ano, considerando que alguns times da Série A são horrorosos. Então a gente precisa evoluir. Para o que era necessário hoje, o time jogou e se classificou, correu pouquíssimos riscos. Agora, mais para frente, se a gente jogar essa bola que a gente jogou hoje, em maio, em junho, provavelmente não será o suficiente para a gente ganhar partidas no Brasileirão com sequências. Então a gente precisa evoluir, até porque provavelmente os times que a gente vai enfrentar no Brasileirão também irão evoluir. Mas de qualquer forma, o Odair Hellmann escalou o time do jeito que tinha que escalar, fez as substituições necessárias para os momentos do jogo, até colocando o Pacheco enquanto estava 0-0, e as outras duas só mesmo para dar ritmo para Matheus Ferraz e para Ganso, claramente. Enfim, saudações tricolores, até a próxima. Não se esquece que tem vlog, tem análise pocket também dessa partida. Valeu!